Essa palavra deu uma explodida nos últimos tempos, muito decorrente de pessoas das redes sociais, pessoas fortes do mercado digital, que falavam sobre esse nome antifrágil, ou até mesmo o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, que ganhou uma força gigantesca de uns tempos pra cá, e eu sei lá muito bem porquê, mas foi ganhando força, e hoje muito se fala sobre antifragilidade. Só que o que é de fato ser uma pessoa antifrágil e o quanto que isso é positivo ou negativo? Como de fato você vai conseguir ser antifrágil e o que é isso na prática? A gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo. No livro Antifrágil do Nassim Taleb, ele logo nos primeiros capítulos ele já explica, ele já traz o conceito do que é ser antifrágil de uma maneira muito didática, e para ele existem 3 tipos de coisas. Existem as coisas frágeis, existem as coisas robustas e existem as coisas antifrágeis, que basicamente é o seguinte: as coisas frágeis são as coisas que se destroem, são destrutivas a partir de estressores. O que são estressores? É tudo aquilo que impacta alguma coisa e transforma ela em algo. Então, se você tem uma caixa de papelão e recebe um apertão, uma amassada, é um estressor que vai fazer com que aquela caixa de papelão mude de formato. Ela é frágil, ela pode mudar aquilo ali. Uma embalagem, uma taça de vidro, algo que quebra e não volta ao seu estado normal e não se restabelece, ela é frágil. O conceito de frágil é aquilo que sofre um estresse, sofre um impacto e quebra. Com mais facilidade você consegue destruir aquilo. As coisas robustas é tudo aquilo que não sofre impacto à medida que possui estressores. São coisas que podem ser destrutivas, mas exigem um esforço muito grande para que elas sejam destruídas. Como, por exemplo, uma caixa de inox, uma caixa de ferro, um edifício, um concreto, algo mais rígido. A coisa robusta, ela é quase que imutável, a menos que você provoque um grande movimento para que ela seja destruída, mas ela tende a ser mais robusta. Então, um exemplo que ele inclusive cita no livro é: se você manda um jogo de taças pelo correio, esse jogo de taça vai receber aquela etiqueta do frágil. Isso é frágil, cuidado. Agora, se você manda, por exemplo, um pack de 6 tijolos para um caixa de correio, você não escreve lá: sou robusto, por favor, me maltratem, pode me chutar, pode me jogar que eu não vou quebrar. Não, isso não acontece, o oposto não é verdadeiro, mas é possível destruir, é possível. Porém, é uma coisa mais robusta, mais rígida, que sofre menos impacto à medida que recebe estressores. O que é o antifrágil? Ele deixa muito claro que o antifrágil ele não é diretamente o oposto do frágil, e o antifrágil é quase que um meio termo dessas duas coisas, porque ela não é 100% robusta de não sofrer impacto com os estressores e nem é frágil ao ponto de ser destruída à medida que o estressor acontece. Algo antifrágil é aquela coisa que pode se reestabelecer ao seu tamanho original, mas principalmente na vida moderna, na modernidade que a gente vive hoje, é aquela coisa, aquele objeto, aquela funcionalidade, serviço, pessoa profissional, aquele organismo que é capaz de sobreviver, sobressair, mesmo depois de acontecimentos, de estressores, de desafios e de crises que somos colocados constantemente. Então, algo antifrágil, uma pessoa antifrágil é aquela que se adapta, volta ao seu tamanho original, mas volta mais forte, com mais músculo de aprendizado a partir dos desafios que sofreu. Eu não sei se ficou claro esses exemplos que eu dei, mas eu vou trazer mais exemplos, que é o seguinte: pensa no seu músculo do corpo. O seu músculo do corpo é algo antifrágil, porque à medida que você coloca ele em situações de estresse, que são exercícios de força, que você coloca ele em situações de desafio, ele vai se romper, ele vai ser frágil num determinado momento, porque ele quebra determinadas partes ali, ele se machuca para poder se reestabelecer novamente, e ele volta e volta maior, ele volta mais forte. E dali uma semana você vai de novo fortalecer aquele músculo, ele vai quebrar novamente e ele vai voltar mais forte. Estressa e restabelece, estressa e restabelece até que ele vai criando uma musculatura, ele vai se desenvolvendo
à medida que você coloca ele em situação de estresse. Então, todo organismo, todo sistema que é posto sobre um determinado estresse, um determinado impacto, desafio, e ele consegue se sobressair, volta e continua em pé, vamos dizer assim, ele é um organismo, um sistema antifrágil. Outro exemplo, empresas que passam por uma crise. Se ela sai de uma crise bem em pé e existente ainda, ela tá de pé, a empresa não morreu, ela sai dessa crise mais forte, ela entende como reagir, ela entende como é passar por uma situação e ela volta com novas habilidades, com novos recursos para se preparar para uma possível outra crise. Agora, se essa empresa ela é frágil, ela não sobrevive à crise, ela quebra, ela não vai existir mais. Tá bom, Camila, entendi que é frágil, o que é robusto, o que é antifrágil, mas como eu me torno uma pessoa antifrágil? Primeira coisa que você precisa ter consciência é de como você vai encarar os desafios que aparecem na tua vida. Você já ouviu aquela expressão fazer do limão uma limonada? Todo desafio que aparecer na tua frente, você precisa encarar ele como um limão. Você vai olhar para ele e falar, essa limonada aí eu vou fazer como? Com açúcar, com adoçante? Vou pôr uma bebida X, uma bebida Y? Vou fazer sem álcool? Como é que eu vou fazer desse limão uma limonada? Porque os desafios, eles não vão parar de aparecer na tua frente, eles não vão parar de surgir o tempo inteiro. O ponto é o que você faz com eles. E olhar para essas situações de desafio como, de fato, uma oportunidade para você fazer algo diferente, para você sair de lá com mais preparo. Porque você só sabe como lidar com determinadas situações, não é lendo um livro. Você aprende lendo o livro que te dá repertório, ou assistindo uma aula que te dá repertório, conversando com alguém, fazendo uma mentoria, vai te dar repertório para você conseguir lidar melhor. Mas o que de fato vai fazer você criar musculatura e ser melhor é agindo, é fazer a coisa diferente. Então, se o desafio aparece, é uma oportunidade que você tem de colocar em prática aquilo que você sabe, aquilo que você acredita que pode ser bom para você, para o seu negócio, para sua empresa, seu trabalho, para sua carreira. E aqui vai um exemplo dentro do meu contexto, que é carreira. Pense em dois tipos de profissionais. O profissional CLT, que trabalha para uma única organização, e um profissional autônomo, que trabalha e tem N clientes, ok? O profissional CLT, ele tem uma única fonte de dinheiro, ele tem um único pagante, um CNPJ que paga o salário para ele todos os meses. O autônomo, ele tem N clientes que pagam para ele mensalmente, diariamente, semanalmente, ou enfim, à medida que ele oferece serviço ou vende determinados produtos, ele recebe quantia de lugares variados. O salário do CLT está sob a decisão de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas que vão tomar a decisão em consenso único, se você continua ou não continua trabalhando com eles. O autônomo, ele tem N pessoas que podem escolher não ser mais clientes dele e novas pessoas que podem escolher aderir ao serviço dele, então ele tem N possibilidades de fonte de dinheiro. O profissional CLT, ele se sente seguro, e seguro entre aspas, porque não existe segurança de trabalho em lugar nenhum, mas ele se sente seguro por um longo tempo. Você não se sabe quanto tempo você vai ficar dentro de uma empresa, mas é possível ficar até, 20, 25 anos. Eu conheci pessoas que estavam 25 anos dentro de uma empresa. É muito tempo. Acontece que quando esse período acaba, é como se o chão desabasse. Você tá aqui numa estabilidade, de repente despenca. E você já não tem mais nada. Aquilo tudo que era uma fonte única de dinheiro, agora não tem mais nada. Você tem zero. Parou de pingar tudo, pinga zero. Então você tem uma estabilidade segura, de novo, entre aspas, por um longo tempo. E quando isso acaba, zero. O profissional autônomo, ele tem instabilidade, ele tem incerteza para sempre. Porque enquanto ele entender que é possível ele conseguir, e depende apenas dele, executar o trabalho dele, fazer o que ele quer fazer, vender os serviços, oferecer o produto, fazer o que ele se propõe a fazer como um empreendimento, como um negócio, ele vai conseguir fazer isso para sempre.
até que ele encontre um outro caminho de mudar. E se de repente no caminho dele também houver uma queda, lembre-se que ele tem N fontes de dinheiro. Pode ser que um grande cliente, uma grande parte do ano dele fique zerado, mas rapidamente ele tem como voltar e consegue outras fontes, porque são N fontes de dinheiro, para poder se reestabelecer. Então a incerteza dele é constante, mas é para sempre. E depende muito mais dele do que da opinião ou da decisão de um terceiro. Por que eu dei esse exemplo para você? A gente se engana em acreditar que este lugar de trabalho CLT, que está sempre muito estável, tudo muito fixo, é algo que é robusto e estável. Mas a verdade é que isso aqui é extremamente frágil. Todos esses motivos que eu trouxe, de depender de uma única pessoa, de repente ter uma crise, um layoff, como a gente já vivenciou, tudo desaba, é frágil, depende pouco da sua ação para conseguir manter nesse trabalho, nessa empresa. É óbvio que você vai procurar outro emprego, outra empresa, e as coisas vão mudar, mas eu estou comparando um trabalho dentro de uma empresa com um autônomo. E esse cara autônomo, ele é antifrágil, porque todos os dias ele se depara com vários estressores, descobrir novos clientes e vivenciar novas experiências e desafios. Todos os dias ele está se expondo a um desafio, criando novas habilidades para conseguir superar esses desafios e criar uma musculatura para manter o negócio dele estável. Esses dois exemplos são um exemplo que inclusive o Nassim Taleb cita no livro dele, onde muitas situações onde a gente acredita que existe estabilidade, a verdade é que é frágil, e onde a gente pensa que está instável, que aquilo não é bom, que está muito incerto, é onde a antifragilidade habita. Porque depende de mais de um sistema para que essas coisas se mantenham em pé, e para cair, para derrubar, para quebrar, depende de muita coisa. Então pode ser que um autônomo possa quebrar à medida que existe uma crise financeira, à medida que existe um governo que pode atrapalhar, novas políticas de impostos, novas regras para empreendedor, mas acontece que isso aqui é mais antifrágil, depende de muitas variáveis para que isso quebre, diferente de um cargo CLT. Se fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Se ficou ainda alguma dúvida sobre a diferença entre frágil, robusto e antifrágil, me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!